rapaziada, aqui é o professor Sostag de Física e vamos começar, nossa jornada na termologia. Hoje vamos na termometria, começar a saga, na parte de temperatura, Vamos definir hoje o conceito de temperatura e calor. Mano, não tem como, você iniciar seus estudos na termologia se você não entender realmente o que é temperatura e calor. Temperatura, cara, no nosso dia a dia é muito comum, Na nossa cabeça vai dizer o quanto o bagulho tá quente ou frio, Mano, é comum você entrar nesses ambientes mais sofisticados aí e as câmeras térmicas ainda, mais depois dessa pandemia, já identificarem sua temperatura. Mas na boa, o que a temperatura realmente significa pra gente? Essa conversinha de quente ou frio, ela não está lá nos livros, definido nos livros de física, Qual é o conceito de temperatura? Se eu falo que esse boy aqui, ó, ele tá de boa, hein? Ó, a temperatura dele 36 alguma coisa, Esse aqui já não tá muito legal não, 38 alguma coisinha. Cara, um ter a temperatura maior do que o outro significa o quê, hein? Cara, a ideia de temperatura está associada com moléculas, Se a gente der um zoom fudidão nesse cara, ele está com a temperatura mais baixa do que o outro, significa que suas moléculas estão o quê? Menos agitadas, Se eu falo que esse outro está o quê? Com uma temperatura, que a temperatura corpórea dele é maior, significa que suas moléculas estão mais agitadas, Cara, então põe na sua cabeça, hein? Cara, todos os corpos, matéria, você tem que pôr na sua cabeça que é formado por átomos. Esses átomos se agrupam e formam as moléculas, E essas moléculas têm uma agitação. Quando a gente aquece um corpo, ficam mais agitadas, E quando a gente resfria um corpo, suas menos agitadas, Cara, então coloca aí, hein? Temperatura é uma grandeza física que está relacionada com o grau de agitação das moléculas de um corpo. Cara, quando você vai lá e afere, Aferir é o quê? É medir de forma indireta, Quando você afere a temperatura de um corpo, o que o termômetro te informa, aquele número, Ele vai te dizer o quê? O quanto as moléculas ali estão o quê? Agitadas, E em geral, medir a temperatura de um corpo, cara, nós podemos usar muito comumente três escalas. A escala Celsius, que a maioria dos países usam como escala oficial. A escala Fahrenheit, que é muito utilizada por países que o quê? Que tem a tradição de usar o idioma inglês. Estados Unidos e Inglaterra são bons exemplos. E a escala Kelvin, Kelvin vem, que é a escala absoluta. É uma escala, na escala Kelvin, o zero, seria a menor temperatura possível. A escala Kelvin, ela não admite valores o quê? Negativos, tá? No zero, na escala Kelvin, significa a menor temperatura, entre aspas, possível, que seria por volta de menos 273 graus Celsius. Mas enfim, medir a temperatura de um corpo, é você saber o quanto suas moléculas estão o quê? Agitadas, Isso tem a ver com o quê? Com a energia cinética lá, Agora, o segundo conceito importante para a gente conseguir inicializar o estudo da termologia é o conceito de calor, Cara, esse cara nessa siderúrgica, hein? É comum a gente falar, pô, mas tá um calorão aqui, Cara, calor pra gente, só vai ficar explicado direitinho mais na frente, quando a gente estudar gases, e falarmos da primeira lei da termodinâmica. Mas pra gente fazer um arrumadinho e prosseguir nos estudos, quando a gente tiver dois corpos com diferentes temperaturas, esse mano aí tirando essa máscara pra dar uma cafungada, se você pegar o rosto dele, e comparar com o quê? Com esse metal derretido ali, você sabe que as moléculas do rosto dele estão o quê? Bem menos agitadas, O corpo dele está a uma temperatura bem menor do que o quê? Do que o aço derretido ali. Então, todas as vezes que nós temos dois corpos com diferentes temperaturas, o que nós observamos é o quê? É o trânsito, a passagem de energia, Essa energia em trânsito nós vamos chamar carinhosamente de quê? De calor. Então, em geral, na maioria das vezes, quando eu quero aumentar a temperatura de um corpo, esse corpo tem que receber energia para excitar as suas moléculas. Quando eu quero diminuir a temperatura de um corpo, eu tenho que ir lá e tirar a energia dele. Para o quê? Para desacelerar suas moléculas, Então, calor, cara, nós vamos associar o quê?
Há um tipo de energia térmica em trânsito, tá? Entre dois corpos com diferentes temperaturas. Então, todas as vezes, cara, faz uma mistura, né? Todo mundo faz ela. Pega o cafezinho quente, mistura com leite gelado. Quando você colocar os dois, a temperatura do café vai diminuir e do leite vai aumentar. E eles vão atingir o equilíbrio térmico, né? Houve passagem de energia de um corpo para o outro. Essa energia nós estamos batizando agora, o entre Padre, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós estamos batizando de calor, tá? Do ponto de vista físico, galera, temos que ficar muito esperto, hein? Calor naturalmente tende a fluir dos corpos de maior para os de menor temperatura. Naturalmente ele tende a fluir dos corpos de maior para os de menor. Então, quando nós falarmos em calor, um corpo vai estar recebendo calor ou perdendo calor, tá? Esse doczinho falar que ele tá com calor aí, não existe essa não, né? Na realidade, se nós olharmos as moléculas do corpício dele, tá a 38 graus. Ah, para, pai, né? A temperatura de cachorro é um pouco maior do que a dos seres humanos, né? Porém, galera, o ar ao redor dele está o quê? A 27. Então nós temos aí nesse cenário um fluxo de energia, né? As moléculas de ar vão lá e roubam calor do au-au, não é assim? Então está tendo passagem de calor do corpo do cachorro para as moléculas do ar. O correto seria falar que o corpo dele está perdendo calor. Tranquilo? Cara, sempre assim, calor vai fluir, né? Não fala que o corpo está com calor não, né? Se você pensar nesse loucão aí, né? Pô, meu irmão, cara doido, né? Cara, o ar ali tá com uma temperatura de 42 graus Celsius. Por que esse doido tá todo agasalhado? Na realidade, se for analisar aí, olha, direitinho, né? As moléculas do corpo dele estão a 37 graus, né? Tá tendo um fluxo de calor. Na realidade, o calor está passando das moléculas do ar para o corpo dele. O calor quer entrar ali, né? Na realidade, o corpo dele está recebendo calor. Ah, agora você entende por que ele colocou essa manta branca. Cara, ele se agasalhando ali, ele está dificultando a entrada do calor. Ele tem uma sensação térmica melhor. Então, meus lindinhos, olha, não confundam. Calor é igual a temperatura? Não, tá? Calor e temperatura são grandezas físicas diferentes. Temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas, né? Calor, energia térmica em trânsito. Quando eu coloco dois corpos com diferentes temperaturas, o calor tende a fluir do corpo de maior para o de menor temperatura. Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui rapidinho, tá? Para encerrar a conversa. Assinale VOF nas afirmações abaixo, hein? O calor sempre flui dos corpos de maior para os de menor temperatura? E cuidado, ele está falando que sempre. Então, se eu imaginar uma situação que fique em desacordo com isso, eu vou falso, né? Cara, sempre está pesado, né? Na casa de todo mundo aí tem um equipamento que faz o contrário disso. A geladeira da sua casa, por exemplo, o que ela faz? Ela tira calor lá de dentro que está frio e joga, leva lá para fora que está quente, né? Galera, o processo inverso, ele não é proibido, né? Isso é falso, tá? Cara, o calor naturalmente flui dos corpos de maior para os de menor temperatura, né? O processo inverso, ele pode ocorrer, só que ele não é um processo natural, é um processo artificial, tá? Um ar-condicionado também faz isso. Ligar um ar-condicionado, ele vai retirar calor daquele ambiente, né? Deixá-lo frio, entre aspas, né? Vai abaixar a temperatura e vai levar o calor para um lugar onde tem uma temperatura maior. Tá, vamos lá. Segunda afirmação. Ao ligar o aparelho de ar-condicionado em uma sala, devemos fechar as portas e janelas para dificultar a entrada do calor nesse ambiente. Aí, acertou, é ver, né, pai? Certinho. Ligou o ar-condicionado, a temperatura daquele ambiente vai diminuir. Se no ambiente externo a temperatura é maior, o calor vai começar a entrar. Fechar a porta e as janelas realmente dificulta a entrada desse calor. Em uma noite com baixa temperatura, quando embrulhamos nosso corpo em um edredom, nós dificultamos a entrada do frio em nossos corpos. Cara, enrolar em uma coberta não é que o frio vai entrar, né? Na realidade, né, o seu corpo está mais quente, entre aspas, com maior temperatura que o ar ao seu redor. O calor vai sair, né? Enrolar em uma coberta, a ideia é o quê? Dificultar o quê? A saída do calor.
Isso é fake, né? A temperatura está relacionada à agitação das moléculas de um corpo. Sendo assim, não podemos associar uma temperatura para uma região onde temos vácuo. Aí, acertou, filhão. Isso mesmo, né? Se uma região é vácuo, vazio, não tem moléculas. Cara, se eu colocar um termômetro ali, o que ele vai aferir, né? Mano, temperatura nós combinamos, né? Temperatura nós temos que ter moléculas mais ou menos agitadas, né? Então não tem como definir temperatura no vácuo, né? E para finalizar, vamos fazer esse exercício da FGV. Em relação à termometria, é correto dizer que letra A, menos 273 Kelvin representa a menor temperatura possível de ser atingida. Letra B, a quantidade de calor de uma substância equivale à sua temperatura. Letra C, em uma porta de madeira, a maçaneta metálica está sempre mais fria que a porta. Letra D, a escala Kelvin é conhecida como absoluta porque só admite valores positivos. Ou letra E, o estado físico de uma substância depende exclusivamente da temperatura que ela se encontra. Vamos analisar termo a termo rapidão. Menos 273 na letra A já tá fake, né? Na escala Kelvin, a menor temperatura, entre aspas, possível é 0 Kelvin, né? A letra B, cara, ó, a letra B também é falsa, né? Meninos, calor e temperatura são entidades diferentes. A gente fala entidade, parece trem de macumba, né? Mas são grandezas físicas diferentes, né? C, em uma porta de madeira, a maçaneta metálica está mais fria que a porta. Também é fake, né? Embora você toque numa porta, né, de madeira, sinta ela, entre aspas, quente, pega no ferro, opa, na maçaneta de metal e sente ela fria, né? Cara, o seu tato está te enganando. Ambos estão em equilíbrio térmico, estão na mesma temperatura, né? O que rola é que, cara, a madeira ela é pior condutora de calor do que a maçaneta. Tocar na madeira e tocar no metal da maçaneta, o seu corpo perderá calor. Porém, a madeira sendo isolante térmico, você tocar na porta de madeira, seu corpo perde calor mais lentamente. Aí o seu tato, sua sensação, irá te dar a impressão da porta estar mais quente. Tu pegar na maçaneta de metal, né? Você vai perder calor mais rapidamente. A sua sensação, o seu tato, te dá a sensação térmica da maçaneta estar mais fria. Mas a temperatura de ambos é a mesma. Agora, a letra D tá certinha, né? A escala Kelvin, né? Ela é absoluta, né? Beleza? Porque só admite valores positivos. Menor temperatura possível em Kelvin é 0. Então é isso aí, meus queridos. Se você gostou, dá uma curtida e tamo junto.